por Rudolf Steiner. Ela é uma filosofia espiritual, e ela tem aplicação na medicina, na educação, que nós conhecemos como pedagogia Waldorf, aí eu acho que já melhora um pouco, né? Tem aplicação na odontologia, na agricultura biodinâmica, na arquitetura. Eu venho trazer então o que está relacionado ao corpo, e que aqui pra gente nós vamos falar em 4 corpos. Então nós temos aqui 3 grandes fases, que vamos ver do 0 aos 21, 21, 42, 42 a 63. Do 0 ao 21 é o amadurecimento biológico. Hoje nós vamos conversar só sobre os corpos que se constituem do 0 aos 21. Depois dos 21 aos 42 é o amadurecimento psíquico. Dos 42 aos 63, o amadurecimento espiritual. Ah, então depois dos 63 não tem mais nada? Né? Não, tem sim. É porque nesse estudo é analisada a vida até 63 anos dentro das leis que regem a nossa biografia. No primeiro setênio, então, de 0 a 7 anos, nós desenvolvemos o nosso corpo físico. Mas nós já temos um conjunto de características que são herdadas, né? Independente de toda a constituição, do momento em que nascemos, de toda a cultura, história, geografia e de tudo que é dado da nossa família, a gente precisa perceber assim, se nesse primeiro setênio nós tivemos um ninho caloroso, afetuoso, ou foi um ninho frio que nos ajudou a desenvolver esse corpo físico. Então, se esse corpo físico não foi bem cuidado, é possível, e se você não cuidou ao longo da vida, que você tenha consequências no seu corpo físico lá por volta dos 60, 70 anos. Então, se no primeiro setênio o corpo foi cuidado, teve espaço, alimentação, todos os cuidados que nós falamos aqui, no segundo setênio, como que eu cuido desse corpo etérico então? Que tem a ver com a energia e com a vitalidade. E que lá, por volta dos 40, 50, quando a gente percebe a queda da vitalidade, e às vezes você não sabe por quê, vai olhar no segundo setênio. Esse corpo físico é isso que nós vimos, que a gente está conversando desde as 10h30 e tal. Mas ele é inerte, ele precisa de um outro corpo, tem alguns autores até que ao invés de falar corpo, fala organismo, para dar mobilidade, energia, movimento para esse corpo, que é o que nós vamos chamar de corpo etérico ou vital. O corpo etérico ou vital é aquele que dá energia, é a vitalidade. E quando que ele é constituído? No segundo setênio. E outra questão importante nesse momento do desenvolvimento do corpo etérico é ritmo. E o ritmo, quando você consegue trabalhar o seu ritmo diário mesmo na fase adulta, ele traz saúde para você imediatamente, uma coisa incrível quando você consegue estabelecer o ritmo da alimentação, das alimentações, o ritmo matinal, da tarde, da noite, o ritmo do sono, é uma outra conversa, né? Mas esse ritmo, ele é um alimento para a vitalidade. E aí, então, dos 14 aos 21, o corpo astral, que a gente chama de corpo anímico ou alma, que é o corpo da sensação. A gente vai se lembrar, né? Tem adolescente aqui ainda? Porque como que era? Sensação, emoção, a flor da pele, paixão, alegria, tristeza, ódio, raiva, amor, desamor, eu amo um outro, o outro amanhã, não é assim? Então, esse é o desenvolvimento do corpo astral. E aí, quais também são as condições nessa família, nessa sociedade, para que o adolescente possa vivenciar essas emoções, né? E como que, e agora pensando na vida adulta, como está meu corpo físico, que foi bem falado hoje pela Carmela e pela Ivani. Agora podemos pensar um pouquinho como que está o corpo etérico, esse corpo da energia e da vitalidade, que quando eu não estou bem, quando esse corpo etérico não está bem, eu adoeço o corpo físico, tá? E no corpo astral também, se eu não tenho um equilíbrio entre alegria e tristeza, não tem assim, tá muito alegre ou muito triste, que você fica numa gangorra emocional, é quando o corpo etérico está apresentando alguma fragilidade. E aí o quarto corpo, então, que é o eu. E o eu, a chegada dele é aos 21 anos. Então, o que ele faz? O corpo astral, o eu,
ele chega para organizar todos esses corpos. Então, dependendo de como foi constituído ao longo desses setênios, você vai ter uma organização melhor, que é a individualidade, intenções, direções, metas, é a hora de ir para o mundo. Então, os 4 corpos. Sem a organização do eu, o ser humano não tem metas e não tem futuro. Sem o corpo astral, ele não tem consciência, estaria dormindo. E sem o corpo etérico, o ser humano estaria morto. Sem o corpo físico, ele é um puro ser espiritual e uma estrada entre 2 vidas terrestres. Então, já temos aí algumas orientações para a gente pensar no meu dia a dia, se eu me deixo levar mais pelo mundo das paixões e das emoções, quais são as consequências disso, ou pelo corpo etérico, ou se eu estou conseguindo fazer a integração desses corpos e ter um eu presente e atuante.